Bom dia a todos, queridos irmãos, irmãs em Cristo. Agradeço mais uma oportunidade de estar aqui à frente, passando um pouquinho do aprendizado. Estamos todos aqui para aprender as lições do Cristo e tentar pôr em prática aquilo que nós aprendemos, né? É com muita satisfação, com muito orgulho, porque essa casa, para mim, é algo de muito especial, pelas oportunidades que me foram dadas, né? De aprender, de trabalhar, de pôr em prática um pouquinho daquilo que a gente vai tentando fazer para nos melhorar. Porque o intuito da doutrina espírita é sempre fazer com que nós nos tornemos melhores a cada dia. É para isso as oportunidades da encarnação. Então, não percamos tempo, aproveitemos a oportunidade dessa vida para que possamos a cada dia nos tornar um pouquinho melhor, né? Para não perder a chance da vida. Hoje o assunto é o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8º. Então, no capítulo 8º, nós vamos ver bem-aventurados aqueles que têm puro coração. Então, nesse capítulo, nós vamos ver: deixar vir a minhas criancinhas, pecados por pensamentos e adultério, verdadeira pureza, mãos não lavadas, escândalos, se a vossa mão é um motivo de escândalo, cortai-a, as instruções dos Espíritos depois, né? Deixar vir a minhas criancinhas e bem-aventurados os puros de coração. Então, nesse capítulo está escrito: bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, porque verão a Deus. Isso está em Mateus, capítulo 10, capítulo 5, versículo 8. Então, nós vamos ver o seguinte nesse capítulo: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Jesus, em cada oportunidade que ele tinha, onde as multidões o seguiam sempre, multidões de sofridos, multidões de doentes, de pessoas simples, né? De pessoas simples que encontravam nele, na pessoa dele, um alívio, um bálsamo para as suas dores. Então, Jesus aproveitava cada momento com essas pessoas para, nas coisas mais simples, ele tirar os seus ensinamentos. Então, nessa lição, deixar vir a minhas criancinhas, ele vai nos instruir sobre a pureza que tem as crianças. Então, assim, Jesus, numa dessas oportunidades, trouxeram-lhe perante a sua presença algumas crianças para que eles a pudessem abençoar. E os seus discípulos acharam que aquilo ia atrapalhar naquilo que Jesus iria passar para aquele povo, né? Então eles tentaram afastar as crianças, assim, de uma forma meio que rude. E Jesus, então, vendo aquela situação, ele ficou zangado com seus discípulos, porque ele viu uma oportunidade de ensinar aquelas pessoas. Então ele pede para que deixe vir até ele essas crianças. Então ele procura que tragam as crianças até ele. Então ele aproveita para poder passar essas lições. Então ele disse: deixar vir as criancinhas, porque através delas elas verão o reino de Deus. Então, por que ele diz que só as crianças veriam o reino de Deus? Não, era uma exemplificação da pureza da criança. Então, a criança, ela nos transmite uma certa pureza, uma certa simplicidade, uma humildade.
Então a criança é um exemplo muito grande dessa pureza que Jesus tenta passar para nós. Porque ele nunca disse que o reino de Deus seria exclusivamente das crianças. Não. Ele disse que aquelas pessoas que se lhe assemelham. Então as pessoas que se lhe assemelham, as pessoas que são comparadas à pureza da criança, né? A pureza de toda criança, a simplicidade de toda criança, porque a criança, ela nos passa uma imagem que não tem orgulho, não são dotadas ainda de orgulho, de egoísmo, de inveja, de rancor. Então a criança, ela nos passa uma coisa assim muito pura, muito simples. A gente vê uma criança, você se encanta com a beleza da criança, com a sua simplicidade. Então, por que teria que ser assim? Porque nós sabemos, seria incoerente se a gente imaginar que, como a criança, ela tem um espírito reencarnante ali, e um espírito que ainda precisa de estar aqui nesse planeta para aprender a eliminar as suas imperfeições, porque ela ainda vem com as imperfeições de vidas precedentes, né? Nós sabemos que reencarnando, nós trazemos no nosso espírito toda a nossa imperfeição ainda que precisa ser eliminada, não é? Então, se nós imaginarmos que a criança, ela tem um espírito todo ainda imperfeito, mas que ela vai ter a oportunidade de estar aqui novamente para eliminar essas imperfeições ainda, né? A criança, ela tem o seu espírito, mas nas obras de Deus, tudo é muito sábio, tudo é muito sábio. Então, o que acontece? Quando o espírito vai encarnar novamente, ele passa por um período de perturbação, é feito todo um trabalho na espiritualidade, todo um trabalho de preparo para que esse espírito reencarne novamente. Então é feita a escolha da família, é feita a escolha das provas que ele tem que passar para auxiliá-lo a vencer as suas imperfeições ainda. Quando a criança encarna, ela volta como criança porque é necessário que ela aos poucos vai adquirindo a sua lucidez. Então, nesse período da infância, ela ainda continua nessa perturbação, porque os órgãos ainda não estão desenvolvidos para que ela possa pôr em prática todas aquelas imperfeições que ela que traz, e que a família, a mãe principalmente, ela vai ajudar nessa mudança, nessa força que ela vai dar, esse amparo que ela vai dar, para que a criança, no seu desenvolvimento, ela possa contribuir com a criança para auxiliá-la na sua melhora. Então, nós sabemos que a criança, a primeira crise, Kardec questiona, no livro dos Espíritos, na questão 379, Kardec questiona por que a primeira crise da criança é o choro. Então os Espíritos explicam que o choro da criança, o primeiro choro da criança, ele faz com que a mãe se sensibilize pela sua fragilidade, pelos cuidados que ela vai ter com aquele ser tão frágil, tão ainda delicado, não é? Então, como eles falam que o amor de mãe é o maior amor que um ser pode ter para outro ser. Então, aquela fragilidade do ser, aquela coisinha tão indefesa, né, que a gente vê na criança, aquele cuidado que a gente tem com aquela criança, é necessário para que auxiliemos,
nós que somos mães, graças a Deus, né? E já avós e mais. Então, a gente tem que começar, com o desenvolvimento dessa criança, a gente observar quais são o seu caráter. Dá para se perceber, conforme ela vai se desenvolvendo, crescendo, a gente percebe o seu caráter. Não poderia ser diferente, porque se logo ao nascer, a criança ainda pequena, a mãe ou os pais percebessem todo um caráter viril, toda uma agressividade, ficaria difícil da mãe poder cuidar dessa criança com todo o amor que ela tem. Então é tudo muito sábio nas obras de Deus. É necessário que o espírito passe pelo período da infância para que ela consiga transmitir para nós não só aquela pureza, aquela simplicidade, mas que a gente consiga auxiliá-la no seu desenvolvimento futuro. A criança é tão inocente que ela não traz ainda no momento da sua infância todo o egoísmo que nós sabemos que temos, nosso orgulho. A criança, ela está brincando, ela briga com seu coleguinha, mas no mesmo momento ela volta a brincar, esquece rapidamente o problema que teve com o coleguinha e continua na maior simplicidade, como se nada tivesse acontecido. Ela não está preocupada com o futuro, ela vai viver no seu dia a dia de modo assim, sem muita preocupação como é que vai ser esse futuro. Ela vai vivendo, se desenvolvendo sem muitas preocupações quanto ao seu futuro. Depois ela vai, né, no decorrer da sua vida, crescendo, vai mostrando todo o seu caráter. Então, os ensinamentos de Jesus, somente a doutrina espírita, através dos nossos espíritos colaboradores, dos nossos irmãos superiores, que passam para nós esses ensinamentos, nos auxiliam a entender com mais clareza, com mais racionalidade sobre a vida, não é? Então, enquanto muitas doutrinas, não criticando, ainda não conseguem ter aquela visão clara, aquele ensinamento claro sobre a vida, então a doutrina vai nos esclarecendo e isso vai ficando mais fácil o nosso trabalho de desenvolvimento. Então, ainda falando sobre as crianças, a criança, ela é pura de coração, ela é inseparável da simplicidade e da humildade, ela exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. E, como eu disse, Jesus não falou que era exclusivamente delas o reino de Deus, mas aqueles que se lhe assemelham. Então, que sirva de exemplo para que nós possamos perceber essa ainda criança que ainda existe dentro de nós e pôr em prática, né, essa simplicidade toda. O adulto, na sua formação já adulta, então a gente tira a nossa máscara, né, que estamos com uma máscara, então aí a gente já mostra toda a nossa imperfeição, todo o nosso orgulho, nosso egoísmo, não é? Então isso nós temos que trabalhar muito para que vamos eliminando essas imperfeições. Então, a criança já falei sobre quando a criança vai encarnar, que ela passa por um período de perturbação, né? E os órgãos ainda não estão desenvolvidos, porque também ela não suportaria, com os órgãos ainda não desenvolvidos, a expor toda a sua impureza, as suas imperfeições. Aí nós vamos passar para outra etapa do Evangelho, que são os pensamentos, os nossos pensamentos. Então, nós vamos ver que a verdadeira pureza não está somente nos nossos atos. Por exemplo, os nossos atos. Fazemos o bem para alguém, tentamos levar uma vida mais ou menos que normal. Então, isso daí seria um pensamento bom, os nossos atos bons que praticamos.
Mas a verdadeira pureza não está só nessa parte, porque se nós ainda temos em nossos pensamentos, pensamentos maus, pensamentos de impureza, de rancor, porque ainda temos a nossa imperfeição moral no nosso coração. Porque o pensamento, ele cria, né? O pensamento, ele cria. E daí a gente pratica aquilo que vem em nosso pensamento. Mas se a gente já consegue, através dos nossos pensamentos, já eliminando ou não pondo em prática aquilo que no momento vem, aquele momento de rancor, ou que a gente consegue repelir aquele mau pensamento, nós já estamos em vias de um progresso. Porque aquele que ainda se retém no mau pensamento e o pratica, ele ainda está na sua imperfeição moral completa. Mas aquele que vem os pensamentos maus e ele já consegue repelir, ele já está em vias de progresso. E evidentemente que aquele que consegue nem ter os pensamentos maus, ele já está puro num progresso. Temos como modelo Jesus, na sua total pureza, na sua total perfeição, né? Então é um modelo a ser seguido, sobre os nossos pensamentos. E aí nós vamos ver também que foi dito o seguinte: aprendereis o que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Mas eu vos digo que todo aquele que tiver olhado para uma mulher com um desejo sobre ela, já cometeu o adultério em seu coração, porque o pensamento é o que vem primeiro e mais rápido. Agora, essa palavra adultério, ela não deve ser entendida totalmente na sua acepção da palavra, mas num sentido mais amplo, não é? Jesus falava que todo pecado, todo erro, não é? É uma coisa má. Ele usava essa palavra adultério para designar todos os sentidos que designavam o mal ainda no ser humano. Então, todo pensamento mau ainda é um sinal de imperfeição moral, porque aquele que não tem maus pensamentos, essa pessoa já progrediu. Aqueles que o pensamento vem, mas ele o repele, está próximo do seu progresso. Nós já temos os nossos conhecimentos, né? Jesus já nos deu a oportunidade de adquirir esses conhecimentos, e esses conhecimentos nos auxiliam para que nós lutemos contra nós mesmos sobre as nossas imperfeições. Então, olhar para dentro de si mesmo, olhar as suas imperfeições e lutar contra essas suas imperfeições. É a mesma coisa que eu diria assim: nós fazemos as nossas faxinas na nossa casa, no nosso trabalho, nós procuramos manter a nossa higienização física normal, não é? Que a gente costuma dizer. Nós tomamos esse cuidado muito grande com a nossa higienização, a higienização do nosso lar, do nosso trabalho. Mas a principal limpeza que nós temos que fazer é o nosso interior, o nosso coração. Limpar ele de todas as impurezas que nós temos, todas as nossas imperfeições, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade. Nós sabemos que ainda somos assim, mas então nós temos que lutar, nós temos que faxinar o nosso coração, o nosso interior. Porque Jesus dizia, você vê uma pessoa, como eram os fariseus e os escribas, você vê uma pessoa quase que perfeita na sua aparência, mas seriam túmulos brancos, podridão por dentro. Então Jesus falava, quando os escribas e fariseus chegaram até Jesus e criticaram seus discípulos porque não haviam lavado as mãos para pegar no alimento, eles falaram, Senhor, como permitis que os seus discípulos não lavem as mãos para adquirir os seus alimentos? E Jesus lhe disse,
Por que repelis os mandamentos de Deus para pôr em prática as suas tradições? Porque eram umas tradições que não eram compatíveis com as ideias de Deus, né? Eram ao seu próprio interesse. Então, Jesus falava, não é o que entra pela boca do homem que o torna impuro, mas aquilo que sai da boca do homem que o torna impuro. Porque o que entra, ele vai para o estômago e vai para um lugar escuso, mas o que sai é que provocam as reações, as fornicações, os adultérios, as maldades, as crueldades, as maledicências, não é? Então, o que sai, que é o que torna impuro o homem. É por isso que essa limpeza que temos que fazer é uma limpeza dentro do nosso coração, tentando eliminar toda aquela maldade que ainda a gente traz de vidas precedentes, não é? Evidentemente que temos que fazer aos poucos, no dia a dia, porque não é nesta vida que vamos conseguir, mas vamos fazer o máximo que podemos, dia por dia, tentando nos melhorar, tentando nos higienizar o nosso coração, que ainda está muito impuro. Então, Jesus fala, né, que o pensamento, ele cria, depende da nossa força para combatê-los. O pensamento é formado por nossos sentimentos e as nossas ideias. Isso está no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, né? O pensamento é formado por nossos sentimentos. Eu quero ajudar os outros, mas o pensamento me inspira. É uma autopromoção? Por exemplo, vamos analisar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas vontades. Por exemplo, eu tenho vontade de ajudar alguém, eu quero ajudar meu próximo, mas com que intuito? Estou fazendo isso para me promover, para sair na revista, como uma pessoa boa, que auxilia, que põe em prática? Nós temos que analisar os nossos sentimentos. Jesus dizia, que a sua mão esquerda não saiba o que dá a mão direita, não é? Porque a intenção nossa é tudo a nossa intenção. Então nós temos que analisar essas nossas intenções. Queremos nos promover? Queremos ser melhores? Ou estamos passando um cal na nossa imagem, né? Caiando a nossa imagem. Então nós temos que olhar para dentro de nós, fazermos essa higienização, essa limpeza. É difícil? É difícil. Jesus não disse que seria fácil, mas não é impossível. Então, somente através de uma grande vontade, um empenho na nossa vontade é que nós vamos conseguir. Nós temos que olhar, pesquisar e ver as possibilidades de que temos de nos auto-melhorar. Então, existe um livro, Autodescobrimento, uma busca interior, que é da Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Pereira Franco. Então, ela nos fala sobre essas possibilidades disponíveis que nós temos de olhar para dentro de nós e tentar nos melhorarmos. Evidentemente que nós sabemos que nós estamos num planeta de provas e expiações, não é? Somos ainda imperfeitos, por isso que estamos aqui. Mas nós estamos com os nossos conhecimentos agora e temos que lutar para que isso, a cada dia, se melhore um pouquinho mais. Escândalo. Jesus falava, é necessário que venha o escândalo. Mas ai de quem vinha esse escândalo? No sentido evangélico, nós vamos ver que escândalo é tudo aquilo que resulta em vícios, né? As imperfeições dos homens, todas as más ações de indivíduo para indivíduo, isso se torna um escândalo. Todo vício é um escândalo. Então, nós temos que ver esse escândalo, essa maldade de um ser para outro ser e a sua repercussão. Isso se torna um escândalo. E se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a.
Jesus dizia. Mas essa afirmativa é muito enérgica se nós levarmos ao pé da letra, né? Mas isso significa apenas que é para nós destruirmos todas as causas que podem ocasionar um escândalo, todas as nossas imperfeições morais, arrancando dos nossos corações todas as nossas impurezas, todas as tendências que temos ainda para o mal, né? Então nós temos que eliminar todas essas impurezas, porque é como Jesus dizia: conhecereis o reino de Deus assemelhando-se a uma criança, a uma criancinha, com toda a sua pureza de coração, toda o seu desprendimento das coisas egoísticas desse mundo. Aí conseguiríamos retirar do coração todo o egoísmo, tirar essa couraça que nós temos em volta do nosso coração, permitindo-se assim que a gente limpe essa nossa parte, nossos pensamentos, e tornai-os puros, né? Então nós temos que nos esforçar a cada dia para fazer a nossa melhor parte a todo momento que nós temos. Nós temos agora esse mês de dezembro, é um mês em que a gente costuma dizer que o amor parece que paira no ar. As pessoas, elas se tornam mais sensíveis, mais condoídas com a dor do próximo. É um mês que você sente aquela influenciação da espiritualidade amiga. E isso nós teríamos que sentir esse amor todo no decorrer de todos os meses. Mas ainda nós não conseguimos ainda, com as nossas imperfeições, nós não conseguimos ainda sentir, né, esse amor que paira no ar. Porque o amor é uma coisa que transforma as pessoas. A única coisa que transforma as pessoas é o amor. Então é um amor para aquele mais necessitado, é um amor para aquele ente querido que convive com você, é um amor para um filho que precisa de um apoio, de uma palavra amiga. Então, nós vemos que nesse mês de dezembro, que a gente considera o nascimento de Jesus, a gente consegue sentir esse amor por todos. A gente consegue, a gente entra no clima dessa sensibilidade que nos aflora e a gente consegue ter outros olhos para aquelas pessoas que sofrem mais, aquelas crianças que não têm um pão de manhã para tomar no seu café da manhã. A gente se sensibiliza com isso, que a gente deveria fazer isso o ano inteiro. E então a gente tem que aproveitar essas oportunidades, desses sentimentos já aflorados dentro do nosso coração, para que a gente consiga pôr em prática durante o ano todo, não é? Olhar com um olhar mais conduído para quem precisa e tanta gente que não precisa. E a gente costuma dizer que parece que só a pessoa necessitada precisa de apoio, a pessoa, vamos dizer, pobre, precisa de um auxílio. Não, meus irmãos, a pessoa que tem dinheiro, também ela precisa de um olhar condoído. A pessoa que tem dinheiro, que nós olhamos assim e percebemos, aquela pessoa não precisa de nada, aquela pessoa tem tudo, aquela pessoa já é feliz. E nós nos enganamos. Por quê? Porque nós não estamos vendo dentro do seu coração as suas amarguras, às vezes a sua solidão. Às vezes a pessoa tem dinheiro e sofre de solidão, não tem um amigo, não tem um parente que lhe estenda a mão, que ouve as suas dificuldades íntimas, porque dificuldades financeiras ele não precisa, mas as dificuldades íntimas todos nós precisamos. Todos nós temos as nossas carências, ao lado de todas as nossas imperfeições, de orgulho, né? Às vezes a pessoa é muito orgulhosa e ela mesma acha que não precisa. E todos nós somos crianças necessitadas. Então a doutrina espírita, ela vem nos esclarecer sobre todas essas coisas que a gente não consegue enxergar, porque ainda não abrimos os nossos olhos para os ensinamentos.
Então ela vem nos ensinar. E o que acontece? Nós devemos, através daquilo que a gente vai aprendendo, através daquilo que a gente vai tentando pôr em prática, passar para as pessoas ainda que não têm esse conhecimento. Vai aprender a doutrina, vai se entender, vai esclarecer, questione. Não só ouça, mas questione, raciocine, discuta sobre os ensinamentos de Jesus. Porque as outras doutrinas, elas não discutem. As pessoas ouvem e não querem se inteirar da realidade. Elas ouvem aquilo e para elas está tudo bem, está tudo certo. E elas não discutem, elas não têm dúvida. Ou se têm dúvidas, não expõem as suas dúvidas. E todos nós temos as nossas dúvidas, todos nós temos a nossa carência, todos nós ainda somos crianças ainda, caminhando para um desenvolvimento maior, que essa é a lei. A lei é: chegareis à perfeição, podeis fazer mais do que eu fiz, porque tem Deus dentro do seu coração. As leis de Deus estão dentro da sua consciência. Né? Não precisamos procurar as leis de Deus em livros, ela está na nossa consciência, ela está dentro do nosso coração. Então, quando Jesus veio nesse planeta, ele dizia: eu não vim mudar as leis são imutáveis, as leis são únicas como Deus o é. Eu só vim pôr em prática. Eu só vim ensinar as pessoas a enxergar a verdade, a aprender o significado da vida. O que viemos fazer? De onde viemos? Para onde nós vamos? Qual é o nosso destino? Às vezes a gente vê pessoas que acham que essa é uma vida única, então querem aproveitar-se de todos os momentos da vida. Não, eu preciso aproveitar, eu preciso me divertir, eu preciso ganhar dinheiro a qualquer preço. A gente vê, né? As pessoas querem ganhar dinheiro a qualquer preço, subindo nas costas dos irmãos, porque eles têm uma visão única de vida. Então eles vão aproveitar o momento, eles vão aproveitar todo aquele dinheiro, porque depois acabou. É o engano. Porque a hora que passam do outro lado, para outra dimensão, para outra vida que é a real, se dão conta de quanto se enganaram, de quanto as religiões enganaram também, ou mesmo aqueles que não têm nenhuma religião, nenhum temor a Deus. Não temos que temer a Deus. Deus é Pai de amor, Deus nos quer que sejamos felizes. Nascemos para ser felizes, mas para isso nós temos que pôr em prática as suas leis, de nos melhorar moralmente, de nos mudar os nossos sentimentos, tirar as nossas imperfeições, arrancar os nossos orgulhos, faxinar o nosso íntimo. Quando fazemos faxina dentro do nosso lar, façamos também dentro do nosso ser, porque é aqui dentro que estão as impurezas. Percebamos o que falamos, vamos analisar o que nós vamos pôr para fora, porque é aí que vai mostrar o que temos no coração. Então nós temos que pôr o que há de bom, porque nós temos latente dentro do nosso coração todo esse amor que Jesus e Deus nos deu. Só temos que pôr em prática, só temos que exteriorizar o amor que nós temos e que não sabemos ainda o quão temos de coração. Essa é a minha mensagem, Senhor, a todos vocês, que tenhamos um Natal de muita paz, que olhemos os nossos irmãos carentes, que tentemos nos melhorar a cada dia e que consigamos, por esse sentimento de amor, todo dia a cada um que se aproxima de nós. E que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja.